Então, Israel foi fundada em 14 de maio de 48, né? Em 14 de maio de 2018 completou os 70 anos, né? Fez aí passou a geração bíblica. O presidente americano na época era o Donald Trump, né? Na nota de $1 está escrito Novus Ordo Seclorum, né? Em latim, Nova Ordem Mundial. Tem toda uma simbologia que não dá para sumariar aqui, eu vou tentar ser mais objetivo. Então, o que acontece? De tanta coisa que o Trump fez, ele fez muito importante, foi muito pontual. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento no mundo espiritual muito grande. E aí foi o marcador temporal, 2018. Aí ele volta de novo em cena em 2025. Aí eu creio que ele vai ser eleito novamente exatamente 7 anos depois. 7 anos depois ele volta em 2025, né? E provavelmente ele já anuncia isso, ele vai trazer paz. Pois é, a genealogia da história do mundo comprova o que está escrito na Bíblia, que uma nação se formaria em um dia, como foi com Israel, em Isaías 66:8, e o retorno de Trump seria a vinda do anticristo, trazendo uma falsa paz ao mundo. Lembrando que o anticristo alcançará o apogeu do domínio mundial e haverá falsa paz depois de feito esta aliança com sua astúcia e inteligência com Israel. Mas seria mesmo Donald Trump, o rei do conservadorismo e dos valores cristãos, quem se tornaria contra Cristo? La bête de l'événement est là. Elle arrive. Pois é, a besta dos eventos está aqui e ele, o Macron, disse isso em 2020, época em que Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos até então. Mas na posse de Trump a gente viu algo, ou melhor dizendo, foi apresentado um novo rapaz, bonito e, digamos assim, meio egocêntrico também. Mas eu acho que passou despercebido dos demais. Vejam só de quem estou falando. A very tall son named Baron. Has anyone ever heard of him? Thank you. Pois é, esse é Barron Trump, o filho mais novo de Donald Trump. Seria ele o anticristo? Bom, presunção para isso parece que ele tem, né? E também ele no momento é um chifre pequeno, como diz na Bíblia em Daniel 7:8, onde diz que de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno e 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno que tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. E esse é o vídeo de hoje, onde vocês verão até o final desse vídeo uma história que de certo modo parece inacreditável, porque falaremos sobre uma tal viagem no tempo, onde Barron Trump, ou talvez seja o próprio Donald Trump, o último presidente dos Estados Unidos da América, e muito mais ainda, como Nikola Tesla e outras coisas. Pois é, então se você já gostou do assunto e do início desse vídeo, não deixe ficar até o final para entender melhor toda essa história. Por favor, não deixe de dar aí o seu like, se inscrever aqui no canal e bora compartilhar geral, para que todos que você conhece possam também saber mais sobre essa incrível história de Donald Trump e seu filho Barron. E caso queiram contribuir com o canal, tem o QR Code, o código Pix CPF 0521823980 aí na tela para vocês. Bom, então vamos a uma cena emblemática de Barron com Joe Biden. It's on. Pois é, como vocês viram aí, foi decifrado a fala do filho de Donald Trump, dizendo a Biden que começou. E depois a sua mãe diz, tente ser legal, né?
E ele olha para o Biden com uma cara de poucos amigos, não é mesmo? Pois é, mas eu também olharia assim, ou até pior, se tivessem tentado matar o meu pai. Mas o interessante disso tudo foi a cara de Biden, como ficou, de como antes estava sorrindo para o filho de Trump, e de repente o seu semblante mudou completamente. It's on. Parece que o tio Bidê aí se borrou de vez, né? E não é por nada não, mas esse filho do Trump aí, até que lembra um pouco a imagem do bigodinho. O que vocês acham? Comentem aí abaixo nos comentários. Mas, coincidência ou não, existe um livro chamado Go Back in Time, Stop Trump and All Hitler, que quer dizer volte no tempo, pare Trump e ou Hitler. Uma aventura de Barrow Trump e sua máquina no tempo. Bom, esse livro que acabo de mostrar é de 2020, há pouco tempo atrás, mas a verdade é que esse livro é um compilado de 3 livros que foram escritos sobre Donald Trump, que seria presidente dos Estados Unidos, e talvez do seu suposto filho Barrow, e isso em 1890. Mas como assim? Como alguém poderia prever que Donald Trump seria o presidente dos Estados Unidos há mais de um século atrás? O cara ganhou do Edgar Cayce, até do Nostradamus e até do Nostradamus, não é mesmo? Mas a semelhança mesmo é essa aqui entre Barrow Trump, quando era mais novo, e o tal Barrow do livro de 1890. Se vocês duvidam, deem um Google aí. Jesus, com muita sabedoria, falou nas suas parábolas muitas coisas codificadas, né, que hoje a gente entende, né? Até você pega lá Daniel capítulo 12, né, o anjo fala um monte de coisa para ele, ele não entende. Pô, não sei o que é isso, não estou te entendendo. Pois é, e mais uma vez fica a pergunta, seria alguma coincidência ou tem algo a mais em tudo isso? Bom, e esse é o ponto nevrálgico do vídeo, onde eu gostaria de chegar para explicar sobre como pode ter ocorrido tantas coincidências assim. Então, começando pela coleção dos livros The Barrow Trump Collection, os romances infantis, no caso, contam a história de um garoto rico e aristocrático que vive em um castelo chamado Trump e é guiado em sua viagem à Rússia por um homem chamado Don. Seria esse homem a guiá-lo Donald? Bom, e esse romance diz que o caminho para a glória é cheio de armadilhas e perigos. E de acordo com as histórias, o pequeno Barrow, entediado com sua vida de luxo, visita a Rússia em uma extraordinária aventura, onde ele é guiado pelo tal mestre de todos os mestres, chamado Dom, onde encontra uma entrada para outra dimensão. Como descrito no livro, aparece um buraco como um que apareceu na Rússia, na Sibéria, em 2014. E vemos aí mais uma coincidência, não é mesmo? Mas seria esse buraco descrito no livro um portal para outra dimensão ou uma alusão à viagem no tempo? Bom, calma lá que a gente chega lá. Mas antes eu gostaria de falar aqui sobre algumas das incríveis coincidências entre os 3 livros, que foram A Maravilhosa Jornada Subterrânea de Barrow Trump, As Viagens e Aventuras do Pequeno Barrow Trump e Seu Maravilhoso Cão, e o último, Presidente, todos publicados entre 1890 e 1900, e as coincidências que já aconteceram no mundo atual, como o cenário russo dos livros, e suas ligações entre o Kremlin e Washington, que são notórios as suas singularidades. Outra coincidência é que o livro faz referência a uma torre em Nova York, seria a tal Trump Tower, talvez o prédio 666 de Jared Kushner, genro de Trump. Por falar em nomes da família, que coincidência é Donald Trump e sua esposa Melania escolherem o mesmo nome do livro para o nome do seu filho, não é mesmo? Isso há 100 anos depois, né? Agora, outra coincidência sobre a Torre Trump
é que no terceiro romance, The Last President, que quer dizer o último presidente, a história começa com uma cena de uma cidade em pânico em Nova York, no início de novembro, e uma frase revela: o hotel ou prédio da Quinta Avenida será o primeiro a sentir a fúria do povo, que de fato, logo que Trump assumiu, em 2017, surgiram as tais manifestações do povo contra Trump em frente à sua torre hotel, o prédio Trump Tower. E outra coincidência que fala sobre uma viagem dentro de um mundo subterrâneo na Rússia, quando na verdade os soviéticos construíram cerca de 57 secretas, sendo 42 oficiais. Outra coincidência que o livro relata que Barron Trump visita Google Land e que Trump já visitou com certeza, mas que coisa, não é mesmo? Porque 100 anos depois, dois estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, decidiram unir os seus conhecimentos em matemática e programação para criar um mecanismo de busca para a internet, o Google, que todos nós conhecemos e usamos. E outra coincidência é que o livro fala que o presidente americano fictício chamado Brian escolhe como secretário de Agricultura Lev Pence, numa coincidência bizarra com o vice de Trump, Mike Pence. Pois é, mas como pode tantas coincidências assim, não é mesmo? Bom, talvez a resposta disso tudo esteja em uma certa máquina do tempo, criado por talvez ninguém menos do que um dos maiores gênios de todos os tempos, Nikola Tesla. O dono de uma mente incrível e brilhante que queria compartilhar as suas invenções sobre energia livre e gratuita com todo mundo. Mas com certeza era uma pedra no sapato para a cabala escura que dominava todo o planeta e que lucraram e continuam lucrando bilhões e bilhões de dólares com petróleo, carvão e combustíveis fósseis. Coincidentemente, Tesla foi preso e todo o seu trabalho roubado, junto com todas as suas invenções que foram apreendidas pelo governo americano. E quem estava no meio de tudo isso, ou por trás de tudo isso, coincidentemente, também era John Trump, o tio de Donald Trump, que foi um físico brilhante, engenheiro elétrico e inventor, que na Segunda Guerra Mundial juntou-se ao Comitê de Pesquisas de Defesa Nacional dos Estados Unidos. E em 1943 foi dado a ele a incumbência de analisar todos os documentos de Tesla. E assim que as invenções de Tesla sobre energia limpa e gratuita foram escondidas da população, já que com elas não haveria meios de como obter lucros. Mas caíram como ouro nas mãos do tio de Donald Trump, a quem muito nós admiramos. Mas antes de irmos ao final do vídeo, quero mostrar aqui mais uma coincidência, eu diria semelhança mesmo, que é entre Julian Assange e John Trump. Seria então Julian Assange o dono do site Wikileaks, filho de John Trump e primo de Donald Trump? Pois é, nada mais me surpreenderia. Assim como não me surpreenderia se Tesla e John Trump tivessem terminado de inventar uma possível máquina do tempo. Afinal de contas, se é possível dobrar o espaço-tempo, como nos filmes de Jornadas nas Estrelas que estava ao alcance de Tesla, e já é possível viajar no tempo? Sim, segundo uma teoria mais recente agora, de novembro de 2024, e que tem todo o potencial para fazer história. Então a pergunta que fica é: será que o tio de Donald Trump teria roubado a invenção da máquina do tempo e usado só para ele, sua família ou seu sobrinho Donald? Já que o tio de Trump disse às autoridades americanas que não encontrou nada na análise do grande inventor Nikola Tesla. Tá bom, me engana que eu gosto. Pois é, respondam aí abaixo o que vocês acham e também comente abaixo o que acharam desse vídeo, já que no próximo vamos falar também sobre outra coincidência de décadas atrás, como a revista George, que revela possibilidades do futuro de John, filho de JFK, que morreu em suposto acidente. Se realmente ele estaria morto ou não. Então já sabe, né? Ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo, já que falar da política aqui no Brasil, né, parece mais perca de tempo, não é mesmo? Se até a chamada extrema-direita apoia para o Senado quem nunca vai sequer votar
o impeachment do Alexandre de Moraes e muito menos a anistia dos presos do 8 de janeiro. E tudo isso só para ganhar a vice-presidência do Senado, que nunca sequer apareceu ou deu qualquer pitaco nas relações do governo. Mas essa é a direita que nós temos, que ao invés de enfrentar o sistema de frente, se dobra para ganhar uma migalha de cargo político. Bom, mas se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e bora compartilhar geral. E caso queiram contribuir com o canal, tem o QR Code e o código Pix aí na tela para vocês. E com certeza me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse, que vale a pena aqui para vocês. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe agora e sempre. Tchau.